A casa é o quê? É um momento de aprendizado, atualização, network, parceria e negócio. Aprendizado, para muitos que estão aqui, principalmente do projeto, já tem todo esse aprendizado dentro do projeto. Só que aqui, o que vocês precisam entender? Toda vez que eu vou em evento, eu e o Vinícius tem ido bastante em eventos em Brasília, em São Paulo, muitas vezes eu chego lá, eu falo, não, já sei tudo isso aí. Já estou cansado de ouvir isso aí, porque eu já fui nesses eventos várias vezes. Só que, às vezes, uma conversa que eu tenho com uma pessoa que está ali, ou algo que um palestrante subiu ali e falou que está fazendo diferente no processo dele, a gente chega, implementa e o negócio nosso muda de lado e começa a ter um resultado que a gente não tinha. A parceria, ela é muito importante, eu bato muito nessa tecla, porque é assim que a gente vai conseguir. Vou dar um exemplo que está acontecendo. O William está ali, num pregão, mas quem está fazendo é o seu Wilson, que está no projeto e fizeram a parceria. Então, isso é muito importante. Eu vou falar de valores nessas parcerias também. E aqui, negócios, pessoal. Se você vier aqui, investiu tanto para estar aqui, hotel, avião, ônibus, não sei como veio, e ficar aqui e não pensar em algo que pode crescer o teu negócio só, eu acho que é dinheiro meio jogado fora. Tem que pensar em negócios, tá? O que pode gerar de negócios? Pessoal, nesse formato que eu comecei a compartilhar e que tem dado certo, tem os dois caminhos. Quando eu, Vinícius, a gente principalmente estava focando só no fornecedor, não estava crescendo tanto porque fornecedor vem muito MEI, o MEI sem condições financeiras. E daí, qual é a orientação nossa quando você não tem condições financeiras? Se tornar um consultor pelo baixo investimento no primeiro momento, tá? Então, fornecedor. Quais são as principais dificuldades do fornecedor? O que eu quero com isso aqui? Como que a gente quebra essas objeções? Como que a gente resolve isso aqui? Vamos lá. Preço. Como que eu fazia? Primeiro, procurar pagar à vista, né? Pagar à vista, porque nem as indústrias têm dinheiro. Então, quando você apresenta dinheiro, eu muitas vezes, vou dar um exemplo, um processo que era de 100 mil. Você chegava lá e falava assim, como que faz o pagamento? Eles faziam em 3 vezes, geralmente. Uma parte na entrada, no pedido, uma na entrega, e se você tivesse um bom relacionamento, até 30 dias depois ou 15 dias. Só que esse mesmo 100 mil reais, se tivesse 90 mil em dinheiro, eles faziam. Então, o que eu tenho aprendido aqui, principalmente? É a compra. Porque os preços não vão conseguir melhorar preço muito em licitação. Porque não depende só da gente. Então, preço, pessoal, que eu vejo aqui é a gente melhorar na compra. Sobre o frete, preço, pessoal, eu não vejo muito diferente disso, é compra. Não tem mágica, tem coisa que não tem mágica, é o básico bem feito. Frete, vocês estão tendo problema de frete aí, que cada um vai ter que achar aquela que melhor se enquadra para ele, tanto o fornecedor, o consultor também, ele vai ter que orientar o cliente dele, porque o cliente dele, muitas vezes, ele não tem noção nenhuma. A gente orienta. Geralmente, os clientes que chegam até mim, eles não são clientes tão do zero. Por que não são do zero? Porque os que chegam do zero, o que eu faço? Eu passo para os alunos começarem o atendimento. Então, os nossos não precisam muito de um auxílio com relação a frete. Só que vocês, consultores, vão ter que auxiliar, acompanhar ele também. Agora, a mão de obra, Márcio. Mão de obra eu acho que é um problema hoje no Brasil, né? Eu não tinha tanto problema de mão de obra. Só que os tempos mudaram, era antes da pandemia, né? Então, como que a gente vai superar tudo isso? Eu já tive colaborador que, na época da pandemia, do direito, que eu liguei para ela, porque ela estava trabalhando de casa, e não conseguia atender, não atendia, e tinha pregão, tinha as coisas. Daí depois ela falou, eu não atendi porque eu estava na casa da minha tia. Mas eu falei, você não está de férias, você não está descansando, você está trabalhando. Nem todos têm essa visão que eles estão em casa, mas tem que estar trabalhando. E outra coisa, para quem trabalha em casa, pessoal, se você levanta, fica lá de pijamão, tudo remelento, sem escovar dente, sem nada trabalhar, o negócio não anda. Não anda. A gente tem que pensar, em casa, você tem que montar. Se vocês olharem quem dá certo... o Michel trabalha de casa há muito tempo, você não tem aquele levantei, agora eu estou trabalhando. Você vai lá para o teu canto, põe o café, põe o que for, mas está trabalhando. Então, isso aqui é o que o Zé Walter disse. Nós vamos ter que se adaptar. E estoque, pessoal? Tem que tomar muito cuidado com estoque. Eu não recomendo ter estoque, eu recomendo ter dinheiro. Só que daí, se você tem dinheiro... Você tem que negociar bem com a indústria devido aos prazos, para não ter problema com isso aí também, tá? Do fabricante, você tendo uma boa parceria com o fabricante,
Eu acho a melhor coisa. Muitas vezes você vai prospectar um fabricante, ele vai até fornecer para você, só que ele entra no processo. O que eu fiz na maioria das vezes que isso aconteceu? Quando eu consegui negociar com esse fabricante para eu participar, e ele poderia até participar, mas deixar eu ganhar o processo, se eu não ganhar, tem a indústria para tentar levar aquele processo e não perder para um concorrente. Mas sempre deixar o distribuidor, que seria o meu caso, ter a vantagem de levar o processo, que para ele eu vejo que é muito mais vantajoso. Eu vou comprar antecipado, ele vai receber. Se ele for entregar para o governo, às vezes ele vai vender o mesmo preço que eu, ou bem menos. Então o que acontece? Eu fazia essa venda e ele recebia antecipado. Mas daí, Celso, tinha que ter uma negociação. Agora, tinha segmentos que eu não conseguia furar a bolha. Tinha segmento que eu não conseguia furar a bolha. Eu não vou ficar perdendo tempo. Se você participou, está vendo que os preços que estão sendo praticados estão muito lá embaixo, e os preços estão 2, 3 vezes mais que o fabricante, não perde tempo. Parte para outro. Está participando de um local, não consegue, não fica perdendo tempo. Eu fui muito de brigar no primeiro momento. Brigava e não tinha resultado. Eu lembro de uma funcionária minha que disse assim, André, para que isso? Por que você não gasta essa energia em outro local? Nós saímos de um faturamento de 800 mil de um ano, a partir do momento que eu escutei isso que ela disse, para bater 3 milhões e 600. 3 milhões e 600. Quase 5 vezes o valor que eu faturava antes. Por quê? Eu parei de ficar perdendo tempo com coisa que não ia me trazer resultado, tá?